Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Support Solution Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigo telespectador, estamos iniciando mais uma vez o nosso programa semanal Momento Espírita, aqui na TV Universitária, canal 7. Este programa é produzido pela USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a FEB TV, que é a TV da Federação Espírita Brasileira. Hoje, a palestrante espírita Neuza Zapponi falará sobre o tema Evangelho e Acolhimento. Esta matéria faz parte do programa Café com Luz, da FEB TV. Meus queridos amigos, é uma alegria estar com vocês novamente aqui para o nosso Café com Luz. Café com Luz é um programa que abre espaço para a gente poder bater um papo mais informal a respeito da espiritualidade, do nosso lado essencial, o ser que nós somos, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita, do Evangelho do nosso Senhor Jesus. E para esse bate-papo informal, que não tem a pretensão de doutrinar ninguém, é só para a gente compartilhar o café e a luz do conhecimento. Desta feita agora, nós estamos chamando e vai participar desse nosso café a nossa querida amiga Neuza Zapponi de Mello. É um prazer, Neuza, você estar aqui conosco. Prazer é meu. Viu? Para quem não conhece, gente, a nossa querida Neuza trabalha no movimento espírita há muito tempo. Neuza, você falou que não tem problema de revelar o tempo, então eu vou falar aqui. A Neuza já está há mais de 40 anos dentro desse movimento bonito, que é o processo de estudo da doutrina. Ela como escritora, que também é facilitadora de cursos, palestrante, e tem aqui uma bagagem na própria formação acadêmica grande, no exterior, nos Estados Unidos, é professora já licenciada, né, aposentada da UNB, e atualmente está aí na nossa federação do Distrito Federal, ligada muito à comunhão, né, Neuza, que você estava falando, né? Minha casa, muito tempo, casa, né? Casa onde eu cresci em vários sentidos. Que bom. E muito nesse trabalho atual ligada ao nosso tema do nosso bate-papo, Neuza, que é Evangelho e, não vou falar acolhimento fraterno, atendimento fraterno. Tem diferença, Neuza? Ou é só um jogo de palavras? O atendimento na casa espírita, né? Ele, pela própria natureza, ele precisa ser fraterno, né? O acolhimento é aquele momento que é tanto na chegada como durante a permanência. Então pode ter um atendimento acolhedor ou pouco acolhedor também. Exatamente. Né? Atender, a gente vai atendendo. Agora, se vai ser com acolhimento. Eu estou fazendo o gesto assim, porque as palavras... às vezes, né? Porque acolher lembra abraçar. Na verdade, acolher quer dizer, né, receber, ser receptivo, abraçar, aconchegar. Né? E eu prefiro que a gente pense no acolhimento como um ato de aceitação. Aceitação mútua. Porque a gente sempre pensa acolhimento, alguém chegando e abraçando, mas precisa ser recíproco. Ou seja, aquele que chega com uma necessidade e aquele que acolhe precisa estar preparado para atender essa necessidade, senão há uma desintonia. E não pode botar só a capa do atendente. Não. Não pode vestir só o crachá. Isso. E aqui eu vou cumprir, me desincumbir de uma função. Às vezes não é de propósito, mas é um processo mais amplo. Ele não é um recepcionista, como às vezes a gente vê em treinamentos de recepcionista, que diz assim, é preciso que você conserve o sorriso,
os freguês sempre têm razão, né? Não é verdadeiro. Essa aceitação não quer dizer que o que ele vai trazer, a gente vai dizer que está tudo ok. Não é o freguês sempre tem razão. Às vezes o atendente, né, no comércio, nos negócios, ele está por dentro um turbilhão, inclusive às vezes até de ira, devido ao tratamento, às vezes indelicado de quem chega, mas ele tem que sorrir, e é um sorriso falso, forçado. E é exatamente dentro dessa questão é que a gente trabalha a formação dentro do Centro Espírita, porque o acolhimento real é um abrir do coração, abrir um campo fraterno, um campo que a gente chama um campo de bênçãos crísticas. Que bonito isso, né? Mas a gente tem que saber como é que faz, né? O campo de bênçãos é aquela propensão para você olhar o outro e olhar a luz do outro, olhar a questão do bem dizer. Bênção é isso, né? Um bem pensar, um bem dizer. Quando a gente, né, na minha idade, quando eu era criança, você tinha que tomar a bênção, né, do pai. Mas até hoje eu faço isso com meus pais. Pois graças a Deus que você faz. E não é bênção, não, é benção. Benção. Né? Benção, mãe. Então, quando a gente pedia, né, até educado para isso, né, eu vou sair, benção mãe, e a mãe dizia, Deus te abençoe, ela lançava uma vibração de bem dizer. Esse Deus te abençoe é o tipo de acolhimento do qual a gente está falando. Então você está propondo agora, Neuza, algo que extrapola a formalidade, a institucionalidade das casas espíritas, das casas evangélicas, cristãs, ou que seja. Ou seja, eu quero receber alguém que, a despeito da sua perturbação pequena, grande, tem o seu lado positivo, tem a sua luz, eu entendo o seu momento, eu entendo o que você passa, quero criar um espaço para fortalecer e talvez focar nos valores que às vezes quando a dor é grande a gente até acha que não tem, não é? Então acontece o quê? Às vezes chega uma pessoa muito perturbada, né? Aceitar não é concordar. Isso. Não quer dizer concordância. Aceitar é ver naquele que chega um filho de Deus, que merece ser recebido com a amorosidade de um pai. O pai nem sempre concorda, né, com o que nós fazemos. Ama sempre. Ama sempre, acolhe mas sempre. Não concorda com comportamentos. Exatamente. Então, o que é o acolhimento cristão? Fraterno. É olhar para aquele que chega como um igual em essência. Isso não é empatia? Não tem a ver com o conceito de empatia? Não é simpatia com a aceitação do outro, do que ele está trazendo. A empatia é você conseguir aquele movimento interno no qual você sai do seu ego, das suas regras, dos seus conceitos do que é certo e do errado, e você se coloca no lugar do outro. Então não há julgamento. Exatamente. Há uma escuta inicial. Olha, o Rafael está dizendo que a gente tem um minutinho só para encerrar esse bloco. Então, para a gente não entrar de vez de como é que a gente começa esse processo, nós vamos fazer um suspense no café agora com a Neuza. E tomar um cafezinho. Tomar mais um golinho de café. Meus queridos amigos, segura aí que a gente já volta, é coisa rápida, para a gente poder falar um pouquinho mais de como é que é esse processo de acolhimento. Daqui a pouco a gente volta.
Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática à pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Voltamos do nosso pequeno intervalo, agora continuamos com o nosso Café com Luz, com a nossa querida amiga Neuza. A gente acha que provocou suspense em vocês, vamos quebrar esse suspense para a gente continuar, para que a nossa querida amiga nesse bate-papo fale um pouco dessa coisa que vamos acolher, vamos receber. Vamos falar da Casa Espírita, que é a nossa área de atuação, mas isso serve para vários setores que se querem colocar e fazer o bem. Então como é que começa? Ah, recepcionista é fácil, é só ficar lá e dizer bom dia, boa noite. Como é que acontece ali e como é que acontece até do ponto de eu acolher, eu ter aquele processo de empatia naquilo que vai conversar com alguém? Puxa daí, você estava falando. Eu estava abordando o que é a empatia. Isso, né? isso. Então, a empatia é a minha possibilidade interna de sair do meu ego. Isso. Essa questão do ego. O ego é o impedidor, vamos dizer assim, é o empecilho a um bom acolhimento. Porque quando a gente acolhe através do ego, o que nós estamos fazendo? Nós pensamos que nós estamos ali para ajudar o outro, porque o outro é um pobrezinho, um coitadinho, um errado, um culpado, alguém que errou, e que eu, que já sou todo melhor, né? Eu que já estou todo numa posição espiritual maior, porque estou ali no centro, recepcionando, então eu vou. Há uma certa assim, condescendência a quem não tem o verdadeiro sentido do acolhimento e da empatia. A empatia, ela é necessária para que você atenda com compaixão. E o que é a compaixão? A compaixão não é dó. Isso, é bom você... Não tem Vocês nada estão a vendo, ver hein, com gente? dó. Não é dó. A dó é um sentimento de arrogância. Eu tenho dó de você. Às vezes até o jeito de falar já não é legal, você pobre, né? coitado, né? Coitadinho. Às vezes até no perdão. Eu te perdoo porque você não sabe mesmo
se conduzir na vida, eu sei, há uma condescendência, há uma arrogância. A compaixão crística é um movimento interno no qual eu me considero da sua mesma essência. E, portanto, eu sei que eu sou capaz de cometer muitos erros. Eu posso fazer coisas em determinados momentos que eu me arrependo profundamente no futuro. Né? Eu posso querer fazer algo correto e fazer algo muito desarmonioso. Eu posso ferir, eu posso até matar no momento, né, de ira, ou seja, cometer todos os erros possíveis. E quando eu reconheço que existe uma essência que nos faz iguais, existe, porém, uma humanidade que nos coloca em degraus diferentes de compreensão, de possibilidades, até mesmo de evolução, eu passo a exercer a compaixão. Então, eu recebo alguém que, pelas regras, está profundamente errado, vamos dizer assim. Meus parâmetros, aquilo ali é inadmissível. Eu não faria nunca o que ele fez. Eu penso que não. Né? A gente fala que não faz nunca. Que eu já superei aquilo. Mas ele chega sofrido. Então, por exemplo, chega uma pessoa em profunda depressão. Eu sou uma pessoa... Que é bem comum, né? Que é, vamos dizer, o mal do século. Né? Atualmente, a maior parte das pessoas. O que é a depressão? É não conseguir enxergar o significado da vida. Nada mais tem valor. Estar sem alegria interior. Então, eu sou uma pessoa que, porque supostamente já estudei muito, sou espírita e essa coisa e tal, então eu acho um absurdo você tendo... Mas isso não é julgamento? Pai mesmo? E mãe... Pois é aí que eu estou dizendo, é exatamente o julgamento. Se eu passo a partir do meu ego, eu vou dizer assim, eu acho um absurdo que você tem uma boa condição financeira, que é o que acontece muitas vezes, que você tem pai e mãe que cuidam, não sei o quê, e está em depressão, né? Então, há um conceito que a gente chama do preconceito, ou aquela visão discriminatória, que diz que depressão, e a gente já ouve muito isso, é doença de desocupado, é doença daquele que não tem nada, porque não tem que ganhar vida, e outras coisas mais. Assim como a gente pode fazer isso com todos. Que problema? Pode aparecer todos alguém... os problemas. E a gente julgar de acordo com esses parâmetros. Tudo quanto é tipo de conflito e a gente... Então, a compaixão é a compreensão que passa pela empatia da situação daquela pessoa. Eu não faria, mas essa pessoa fez, está sofrendo por isso. E aí tem um terceiro elemento, porque se eu compreendo, se eu consigo me abrir para compreender a situação daquela pessoa sem julgá-la, portanto eu tenho empatia. Se eu compreendo a natureza humana da pessoa e aceito que ela é humana e tem, então, o direito de errar. Como todos nós. Né? Pode fazer o que quiser com seu livre-arbítrio, mesmo que as consequências sejam dolorosas. E se eu tenho a misericórdia, preconizada pelo Cristo, que dizia, misericórdia eu quero, e não sacrifício, né, que ele dizia. Isso significa o quê? Não é pelo sofrimento e pela desesperação, por se remoer em culpas, que eu vou escalar um outro degrau de compreensão e evolução. A misericórdia divina é a compreensão de que aquela questão, quando a pessoa compreende que aquilo que ela fez, que hoje ela se culpa, ou que está infeliz, né, ela pode modificar e que existem caminhos de reparação. Então nós temos um primeiro momento em que a pessoa se sente, porque às vezes a gente diz, olha, eu estou abrindo os braços, mas não sente na prática que nós estamos querendo recebê-la.
Aí o outro passo, não sei se eu estou resumindo bem, o outro passo é realmente criar esse laço de empatia, entender que todos nós erramos, que ela não está sendo julgada. E o segundo passo é criar um ponto de esperança para abrir caminho para esse processo de recuperação. Exatamente, perfeito. Estou aprendendo, hein? Qual é o papel da pessoa que atende, por exemplo, num diálogo com alguém profundamente sofrido? Parou, qual é o papel? E aí eu vou fazer um novo suspense. Qual é o papel? Porque nós vamos ter que fazer o intervalo para o nosso último bloco. A gente volta já já com o papel daquele que pretende acolher. A gente volta já já. Lembra-te assim, a verdade não te permitas que o veneno da condenação o amor é a te assome a boca. Ama desta forma. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441-1277. Bom, gente, voltamos aqui do nosso pequeno intervalo. Nós estamos conversando com a Neuza Zapponi sobre acolhimento fraterno e evangelho. Porque sem evangelho não tem acolhimento fraterno, né? Exatamente. Vamos lá. E aí eu interrompi a nossa irmã quando ela falava o seguinte: o que é necessário para que essa pessoa faça esse acolhimento verdadeiro? Não perfeito não, né? Mas um acolhimento sincero. Vamos lá, Neuza. Qual é o papel dessa pessoa? Primeiramente,
ela necessita ter criado um campo pessoal. Porque ela vai acolher não a partir do seu ego, das suas regras, do seu conhecimento, embora o conhecimento seja necessário. É importante. Ela vai, mas primordialmente, ela vai oferecer um campo. O acolhimento não é um discurso verbal. Ele, às vezes, não precisa de nenhuma palavra. Às vezes, um toque, um olhar. Às vezes foi o que faltava. Às vezes, o silêncio. O silêncio, numa pessoa profundamente sofrida, o silêncio é profundamente acolhedor. Às vezes é aquele toquezinho de mão que às vezes a gente nem pediu e alguém... Não chega com sensação de poder, mas alguém que... Isso. Que bom. Exato. Então, para fazer isso, é preciso que a pessoa tenha preparado um campo pessoal. Um campo de concepções. Parte do que nós já falamos. Qual é a atitude compassiva, o que ela precisa fazer em termos de compreender o outro. Para compreender tem que escutar, né? A gente não, às vezes a gente finge que escuta. Não é só ouvir, é escutar com compreensão. A gente chama a escuta com compreensão empática, em que ela sai de si. Então, a pessoa precisa preparar esse campo. Esse campo é uma conexão da pessoa com a espiritualidade. Não em termos de mediunidade explícita, em termos de conexão. Porque o papel dela é oferecer esse campo para a pessoa, mostrar, através das suas próprias atitudes de escuta, porque a pessoa que está, por exemplo, num diálogo, sofrendo, ela capta profundamente as suas vibrações, muito mais do que palavra. Não adianta você ficar desestabilizado falando. e eu estou irritadíssimo com pressa porque eu preciso receber o outro. E se eu estou com julgamento interno, e aí é a necessidade da preparação, eu passo isso de alguma forma e a pessoa começa a se sentir inquieta, se sente pouco à vontade. Mas quando esse campo... Então, o papel de um atendente fraterno que vai fazer um diálogo fraterno e mesmo que acolhe alguém desesperado na entrada da instituição, é oferecer um campo de serenidade. Como se você estivesse acolhendo um filho querido que chega à casa do pai, mas sem pieguismo. Pieguismo irrita profundamente. Ficar usando diminutivos, meu queridinho, meu amor, entendeu? Posso tentar criar uma imagem? Não sei se eu vou ser feliz, se não for, você me ajuda. Se alguém está numa borrasca, eu usei um termo de literário agora, uma tempestade, tá? E a pessoa está no meio daquela confusão, ela precisa de um abrigo, ela precisa de um acolhimento, de uma situação em que ela está fragilizada. Quando ela chega... O que ela quer na hora? A gente não tem que dar um sermão nela dizendo, olha, quando for assim, você tem que ver a meteorologia antes, você tinha que ter levado guarda-chuva. Eu não vou dar um sermão nela. Exato. O que eu tenho que fazer na hora que ela chega? Colocar ela um pouco, pelo menos naquele momento, em alguma sorte de abrigo. Se eu puder, eu enxugo, dou um calorzinho para ela e ela ocupa um espaço naquele momento em que ela tem um processo de calmaria. Isso. Seria Isso uma mesmo. ideia? A gente pode ser abrigo no sentido edificação? Aí eu posso é ser esse abrigo? Isso. Não é nem a casa. Esse abrigo é aquilo que o atendente precisa criar na sua preparação. A longo prazo e a curto prazo, antes de qualquer atendimento. Ele precisa estar num campo de serenidade, ter se despojado dos seus problemas pessoais. Naquele momento, ele precisa estar ligado às forças maiores, às forças compassivas, aquilo que a gente chama do campo crístico. E ao se ligar a esse campo crístico, ele perde a necessidade de ser competente. A área do acolhimento não é área de competência. Eu sou competente, eu consegui te tirar... Estou com 15 anos de estudo sematizado. E eu consigo te tirar da sua dor. Ou seja, o papel do atendente não é ensinar caminhos, não é fazer pregação,
não é arrancar o outro da dor, ao contrário, às vezes é deixar que ele expanda a sua dor e ser aquele ouvido que escuta. E, além disso, ao fazer isso, ele faz com que a pessoa consiga se asserenar. O Cristo dizia como recomendação principal a Pedro quando o enviou, né, para ser o líder das suas comunidades. Ele disse por 3 vezes, ele perguntou para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro ficava repetindo que sim. E ele repetiu por 3 vezes, apacenta as minhas ovelhas. Nossa. Então, esse é o sentido, é criar um campo de apacentar, quer dizer nutrir, asserenar e tal. É proporcionar esse campo de paz, de serenidade, onde a pessoa possa debulhar seus caquinhos de sofrimentos, fazer sua reconstituição, se compreender a sua espiritualidade, porque no sofrimento profundo nós nos desligamos das fontes, nós ficamos presos na desesperação. E quando nós temos esse campo de paz, então nós nos ligamos à espiritualidade. E aí o seguinte do papel, então ele tem como papel oferecer o campo, conseguir que a pessoa se nutra nesse campo, se asserene, se apacente, exatamente por ter sido aceita com seus erros, da forma que é, e ela então, ela mesma vai encontrar os caminhos ao conquistar, ao ser ouvida e conquistar. Porque teve esse espaço. Conquistar a si mesmo. A si mesmo. E o atendente, então, vai lhe indicar, esclarecer quais são os recursos que a doutrina espírita, que o cristianismo renovado oferece a ela. Aí apresenta... Não é dizer qual o caminho. Qual não, apresenta... Descortinar o caminho. Né? Eu dei a mão para você que estava caído e mostro o caminho. Vou ter que encerrar esse café gostoso, com gostinho de quero mais. E é isso aí, gente. De repente a gente continua na próxima, mas fica aí o convite fraterno para que a gente entenda que é um processo muito mais delicado. O acolhimento sincero de coração para coração, sem nenhuma prepotência, sem nos julgarmos acima de qualquer questão. Neuza, muito obrigado. Eu é que agradeço. Deus te abençoe. Que maravilha. E para vocês, um beijo no coração e até a próxima. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil.
Support Solution Informática. Oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277. Assista a partir de agora o quadro musical Mundo Maior, uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior de Guarulhos.
A música Segredos do Amor fala desse sentimento tão sublime que é o amor. E como trilha do filme Causa e Efeito, também fala dessa lei. Nós, aqui encarnados na Terra, sabemos que passaremos por sofrimentos, mas, utilizando o amor, que é o mais sublime de todos os sentimentos, nós podemos superar esses momentos difíceis da melhor forma possível. Fiquem com Deus e muito obrigada. Amigo telespectador, agradeço a sua atenção e lembro que este programa vai ao ar pela TV Universitária todas as sextas-feiras, às 15 horas e às 20 horas, como também aos sábados, às 0 hora e às 10 horas. Saiba também que os nossos programas podem ser acessados pela internet através do YouTube. Basta você entrar no YouTube e colocar Programa Momento Espírita Tupã e você poderá assistir a todos os nossos programas que já foram ao ar. Bem, chegamos ao final do nosso programa. Desejo a você e a sua família um excelente fim de semana, com muita luz e muita harmonia em seu lar. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Receba o meu beijo carinhoso e até o nosso próximo programa. Muito obrigada. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Support Solution Informática.
oferece o que há de melhor em equipamentos de informática pronta entrega em até 10 vezes sem juros. Assistência técnica em computadores, notebooks, impressoras e atualizações de GPS. A mais completa linha de cartuchos e toners original e recarga. Support Solution. 17 anos comemorando com você. Ligue 3441 1277.